vamos ver. Quem vai lembrar o quantas vezes eu já falei que aquela fala de setembro ainda estava dentro do prazo de validade? Quantas vezes eu já trouxe isso aqui e disse, calma, a hora vai chegar. Admitir que uma pessoa apenas, um homem apenas, turbe a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse indivíduo que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos, ou melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Deixe de oprimir o povo brasileiro! Deixe de censurar o seu povo! Mais do que isso, nós devemos, sim, porque eu falo em nome de vocês, determinar que todos os presos políticos sejam postos em liberdade. Quem disse que essa munição está vencida? Agora é o detalhe, o presidente tem sido nobre, sim, e fez de tudo, né, para que não chegasse a esse nível, né, para que essa corda não esticasse tanto. O título, na verdade, aí é uma pergunta, rompeu e agora? Na verdade, rompeu, né? Vamos ver, a gente vai avaliar aí o que vai acontecer. Tem uma coisa só que eu farei o meu comentário próprio, que diz respeito à resposta técnica da AGU. Eu, particularmente, não concordo, né? Porque, para quem não sabe, o presidente não foi fazer o depoimento ao que foi convocado, né? E, só para a gente colocar aqui, mas a resposta da AGU vai no sentido diferente, né? Deveria ir na raiz, na origem do problema. Porque sequer o presidente da República, sem os devidos procedimentos, pode ser acionado como se fosse qualquer civil. Isso é óbvio, não é para proteger o presidente Bolsonaro em si, mas para proteger a instituição presidência da República. Porque senão qualquer um vai lá e lança a mão desse tipo de dispositivo, o que gera muita instabilidade no país. Para quem está lá no Supremo de forma muito estável, está preocupado com a instabilidade do país. Mas para nós aqui no povo, a gente sofre bastante com essas medidas, tá? Então, a gente já conversou bastante sobre esse assunto muito delicado, eu estou tendo, inclusive, o cuidado aqui, e agora a gente vai tentar entender o que é primeiro isso, né? Bolsonaro decide não prestar depoimento. Vamos dar uma lida aqui? O presidente Bolsonaro decidiu não comparecer à Polícia Federal nesta sexta-feira, dia 28, hoje, né, para prestar depoimento que havia sido determinado pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A oitiva do chefe do Executivo estava marcada para acontecer às 14 horas. Na quinta, dia 27, Moraes havia determinado que o presidente fosse depor na Superintendência da Polícia Federal no âmbito da apuração de um suposto vazamento de um inquérito sigiloso sobre um ataque hacker aos computadores do TSE. Acabou prevalecendo o entendimento da Advocacia Geral da União de que Bolsonaro não era obrigado a comparecer à PF, como determinou o ministro na véspera. Por isso, a pasta decidiu recorrer da decisão e ingressou com um agrave regimental na Suprema Corte. Para embasar sua convicção de que Bolsonaro não é obrigado a depor, a AGU estaria se baseando em julgamento do STF de duas ações sobre condução coercitiva. Em 2018, por maioria, o STF decidiu que um instrumento que ganhou notoriedade em caso da Lava Jato é inconstitucional e fere o direito do investigado de ficar em silêncio e não produzir provas contra si mesmo. Bom, essa foi a resposta técnica da AGU. Eu não sei
quero não ser injusto com os advogados da AGU, mas me parece que se está tratando a causa de algo que não deveria existir. Na verdade, a questão de não ir depor o presidente está muito mais ligado às suas prerrogativas constitucionais, de que para que seja investigado, para que possa se abrir um inquérito contra o presidente da República, é necessário a autorização do Congresso Nacional e do Ministério Público. Essa é uma prerrogativa constitucional do presidente. E que, portanto, ao agir de ofício, o ministro Moraes ultrapassa a própria Constituição Federal. Esse era o caminho, meu entendimento. Me parece que alguns juristas também pensam da mesma forma. Eu me coloco como leigo nesse caso, mas não totalmente. Tenho o conhecimento jurídico necessário para discernir, pelo menos, aquilo que confronta a Constituição Federal brasileira. E do que trata esse assunto? Essa é a segunda questão importante. Primeira questão, o presidente nem deveria ser incomodado de ofício diretamente pelo STF e com etapas do devido processo legal não observadas. Né? Isso é o primeiro ponto, já técnico, questão técnica simples. A outra questão é o próprio problema em si, que era o que deveria estar sendo debatido, pois está se tratando a vítima, que é o presidente e o povo brasileiro, como vilão. Esse é um ponto ainda mais profundo. Essa, inclusive, é o objetivo da minha análise hoje. Pois a questão mais profunda é do que trata esse inquérito. Mais uma vez eu digo que, no meu ponto de vista, está equivocado, para tratar com muito respeito a corte. Né? O pessoal é muito sensível lá. E o próprio inquérito em si já não deveria existir. Mas o que trata o inquérito, que seria uma suposta violação de documento sigiloso, que é algo que simplesmente não existe. E nós vamos corroborar isso de duas formas aqui. Primeiro, eu quero dizer que eu estava lá quando o presidente falou, estava lá no Palácio da Alvorada, e estava na semana seguinte, inclusive, em entrevista lá novamente, onde o próprio presidente Bolsonaro chamou toda a imprensa para dar publicidade ao material. E o material simplesmente era uma resposta para uma fake news provocada por um ministro do Supremo que dizia reiteradas vezes que o sistema eleitoral jamais possui nenhum tipo de fragilidade e nem que teria sido violado. E o inquérito que foi apresentado, aí sim, uma prova física de que um hacker passou por 6 meses dentro, entrando e saindo do sistema eleitoral. Se isso pode ou não mudar o resultado das eleições, isso é uma segunda questão. Mas que o sistema possui portas abertas e essas portas foram invadidas, portanto, podem ser invadidas no futuro. E para isso se exige, o povo brasileiro exige mais transparência no processo e aperfeiçoamento. Isso não é uma ofensa, isso não é dizer que tem que jogar tudo fora, que o sistema eleitoral não presta, de forma alguma, mas dizer, constatar apenas uma realidade. Todo sistema é vulnerável, todo sistema digital é vulnerável, sistemas físicos também são, mas sistemas digitais podem ser acessados, inclusive remotamente, sem a presença física, e merecem ser aperfeiçoados constantemente. O seu celular é atualizado, os aplicativos que você usa é atualizado constantemente, até a tua TV digital, a tua TV inteligente, né? As Smart TV são atualizadas justamente para a implementação de falhas e sistema de segurança. E o sistema eleitoral não é diferente, não é uma exceção no mundo da tecnologia. Ele também merece ser aperfeiçoado de forma constante. Era apenas isso. E só para corroborar aqui também, eu vou aproveitar, já que a gente tem a imagem, e eu estava lá. Deixa eu trazer aqui, ó. Foi exatamente nesse dia quando o ministro da Justiça, que é delegado da Polícia Federal, junto com especialistas, apresentaram essas questões. Não para ofender o Tribunal Eleitoral, mas para demonstrar, olha, senhor ministro, não é bem como o senhor está contando aí que o negócio é impenetrável. Teve essa situação aqui, inclusive, foi pedido pelo Tribunal Superior Eleitoral para que fossem feitas investigações da Polícia Federal e sugestões para a melhoria do sistema. Então, não tinha nada demais. E aí vem a cereja do bolo, que já se sabia na época, eu já trouxe aqui isso.
o inquérito não era classificado, não era sigiloso. Estava lá escondidinho, ninguém tinha olhado para ele, mas não havia declaração judicial de sigilo. Portanto, não houve nenhum tipo de crime, né? E se vamos considerar que o presidente tivesse cometido isso, a questão principal ninguém quer saber, parece, né? É como se fosse um espantalho que você cria para desviar o foco do problema principal. É que um hacker passou entrando e saindo do sistema há 6 meses, e isso sim é que interessa ao povo brasileiro, que é o verdadeiro dono do sistema, o legítimo, apesar de que, na prática, isso não ocorre. O sistema eleitoral, pessoal, existe para a preservação da nossa democracia, para a renovação dela, inclusive, onde o povo comparece a cada 4 anos lá, para depositar o seu voto, portanto, tem que ter a confiança plena nisso. E exigir das autoridades que são responsáveis por isso o aperfeiçoamento do sistema, não tem nada demais. Vou só colocar a imagem aqui, porque eu estava presente lá quando o presidente apresentou tudo isso, e a imprensa também estava presente. E estavam presentes os ministros militares, as pessoas da área de inteligência, não tinha nada demais. Vou trazer aqui só para a gente lembrar, só para marcar aqui. Estão contra o voto auditável, está dizendo para alguns, fique tranquilo com as ruas, quem vai contar o voto sou eu. Todos já ouviram isso? Nos regimes não democráticos, que existe eleição, regime não democrático, também. Eu não sei se você observou na fala do próprio presidente, essa foi uma reunião pré à live, e essa live foi transmitida ao vivo, não há nenhum secretismo aí, não há nada demais. O presidente estava justamente questionando que a preocupação era com o aperfeiçoamento do processo. Não havia nada demais, ninguém estava ali sendo inclusive desrespeitoso. E caso estivesse, os dispositivos para isso são outros, que não essa coação, a utilização da máquina pesada, coercitiva do Estado, né, para constranger o presidente da República ou um cidadão qualquer. Vamos lá? Agora, nessa reunião estava ao lado do presidente ali o ministro Anderson Torres, ministro da Justiça, que também é delegado da Polícia Federal, e exibiu os documentos ali, visto que o próprio delegado do processo, do inquérito, declarou que o inquérito não era sigiloso. Se tornou após o presidente ter divulgado. Como um crime pode ser cometido antes que aquilo que seria o objeto do crime só é declarado posteriormente. Não tem o menor sentido jurídico isso. Tá claro? Não tem o menor sentido. Mas vamos ouvir do próprio deputado Felipe Barros, que foi relator, né, da questão do voto impresso na Câmara, né, na Comissão de Constituição e Justiça, e que ele pediu acesso a esses documentos. Esses documentos foram distribuídos, segundo ele informa, para os parlamentares e para o presidente da República. Vamos ouvir? Vamos ouvir, que está bem completinho esse material. Importante. Só corrigindo a sua pergunta, o inquérito não corria sob sigilo, sob segredo de justiça. Quando o relator do voto impresso, eu oficialmente, através de um ofício assinado por mim como relator, saído, portanto, da Câmara dos Deputados, protocolei na delegacia da Polícia Federal do Distrito Federal. Protocolei pedindo acesso ao inquérito, se o delegado entendesse, portanto, que não haveria qualquer prejuízo para a investigação e se o inquérito não estivesse sob sigilo. Esses são os termos do ofício que eu fiz, assinei e entreguei pessoalmente na delegacia do Distrito Federal, da Polícia Federal. E, portanto, oficialmente, mais uma vez, o delegado me responde dizendo que essa parte do inquérito que nos foi disponibilizada já não estava mais sob segredo de justiça, posto que já havia sido arquivado, e a outra parte que ainda estava em andamento deste inquérito, ele não poderia me disponibilizar porque essa outra parte, esta sim, ainda estava em andamento e, portanto, ainda estava em sigilo. Então, não estava em segredo de justiça, não estava sob sigilo. Isso o próprio delegado reiterou em seu depoimento. Eu levei, quando fui prestar depoimento, todos esses ofícios que eu troquei com o delegado responsável no momento da minha audiência, da minha oitiva,
e deixei tudo também à disposição da doutora Denise, que é a delegada que tem cuidado desse caso e de todos os casos, aliás, que envolvem o ministro Alexandre de Moraes como relator. Vou responder por partes. O documento chegou... Bom, isso é uma parte importante. Tem mais falas aí do deputado, mas para a gente não se estender muito, eu acho que foi muito claro. Ainda tem mais, que aí mostra o papel também da imprensa, que distorce a realidade para criar fato. Mas, na verdade, só cria narrativa. A pergunta a qual o Felipe Barros, deputado Felipe Barros do Paraná, deputado federal da base aliada, relator aí da questão do voto impresso lá na Câmara, não é qualquer pessoa, é uma autoridade que estava lidando com o caso. Ele foi indagado pela repórter de esquerda, né, declaradamente ali de esquerda, de que o presidente deveria ser encaminhado porque cometeu esse crime, né, de revelar documentos sigilosos. E, na verdade, é uma fake news. É uma notícia falsa da jornalista. Só para fazer esse apêndice aqui, essa pontuação, porque essa turma pode falar o que quiser da esquerda, que pega nada. A atitude da jornalista é criminosa, porque ela não perguntou ao deputado se era ilegal, ela afirmou, como vem afirmando há dias na imprensa isso. Isso é um outro absurdo. Agora, eu queria passar um pouquinho mais à frente, ainda aqui no conteúdo. Bolsonaro critica a interferência no executivo. Durante evento no Palácio do Planalto, hoje, o presidente Bolsonaro fez um rápido histórico do seu governo e disse que o Poder Executivo sofreu as mais variadas interferências. A declaração foi dada pouco antes dele não ir à Polícia Federal prestar depoimento, conforme havia determinado o ministro Alexandre de Moraes. Enfrentamos também outras atribulações. Interferências do Executivo, as mais variadas possíveis disso. É um verdadeiro sabotar, né, do Poder Executivo, sabotar do povo. Porque, vamos lá, pessoal, qual é o objetivo da democracia, do voto democrático? Qual é o objetivo de você, que está aí, eu e você, comparecermos a cada 4 anos às urnas das eleições gerais e escolhermos quem são os políticos, as autoridades que assumirão o controle político do país? É justamente que essas pessoas nos representem. À medida que o próprio sistema, que não é inclusive o sistema eleito, começa a atrapalhar aqueles que nós elegemos, tem alguma coisa muito errada. Não há representatividade efetiva em o sistema que atrapalha o povo. O presidente Bolsonaro é o povo. Você votou no Bolsonaro, você não vota no ministro, você não vota no procurador, você vota no presidente da República, no governador do estado, nos deputados, senadores e por aí vai. A legitimidade dessas autoridades está justamente aí no voto. E a transparência que o povo pede para o processo eleitoral é isso, é o aperfeiçoamento, a transparência, porque é em benefício da população. Essa turma disfarça muito bem lá no topo do sistema leis para colocar as pessoas, por exemplo, contra as empresas, e aí cria uma série de regras, né, de protocolos de defesa do consumidor, justiça do trabalho, não sei o que, para colocar civil contra civil, cidadão contra cidadão. Mas quando é a vez deles de cumprirem a sua obrigação, aí eles querem... o consumidor não tem razão. Quem é o consumidor do voto? Quem é o agente do voto? Quem vai lá votar? É você. É você que é o cliente, você que será servido pelo sistema para escolher os políticos. Como é que você não tem o direito de exigir? É como se você sentasse no restaurante e você fizesse o pedido no cardápio, você olha, eu quero comer aqui, ó, carne, arroz, feijão e tal. Aí esse cara, não. Você vai comer cogumelo, irmão. E não reclama. É isso que o sistema está fazendo com o cidadão. Isso é uma metáfora clássica. Né? Você senta aí, você sentou aí, irmão. Peraí, não reclama nem arreda a cadeira. Não, mas eu quero perguntar. Não. Nem pergunte. Não, mas eu gostaria de saber se o cozinheiro lavou a mão. Você tá louco, cara? Leva esse cara preso aqui. Ele quer saber se o cozinheiro lava a mão antes de preparar a comida. Leva preso. Você entendeu o que nós estamos vivendo hoje? Que tipo de democracia distorcida nós estamos vivendo? Distópica. Já é uma distopia. E é isso que o presidente estava lá elencando.